E aí, gente, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui, a gente vai se deter agora no quarto ponto do calvinismo, né? Então, nós já vimos a depravação total, que fala que o homem ele nasce em pecado, distanciado de Deus, espiritualmente morto. Depois, nós já vimos a eleição incondicional, ou seja, que o homem não é salvo porque ele é bonzinho, não precisa fazer nada, é a bondade, a misericórdia, a graça de Deus que se manifesta e que se revela na vida do homem. Depois nós vimos a expiação limitada, ou seja, que Jesus ele morreu pela vida dos seus amados, dos seus eleitos, dos seus escolhidos. E hoje nós vamos tratar sobre graça irresistível. Então, mais uma vez, se você em algum momento encontrou esse vídeo aqui, eu te aconselho que para você ter um melhor entendimento, que você volte e veja os outros pontos do calvinismo. A nossa metodologia é da seguinte forma: como os 5 pontos calvinistas, eles são uma resposta ao que ficou conhecido como arminianismo, né? que surgiu da doutrina levantada pelos seguidores de Jacob Arminio. Então, primeiro a gente mostra a argumentação arminiana, depois a gente mostra a argumentação calvinista numa perspectiva bíblica. Tá certo? Então, vamos lá. Então, qual é a argumentação arminiana sobre o tema graça irresistível? Diz assim: precisamos da graça de Deus para termos fé e sermos salvos. No entanto, Deus ainda nos dá capacidade para escolher. Se quisermos, podemos resistir ao Espírito Santo, rejeitando o seu chamado e a fé que nos oferece. Sozinhos não podemos fazer nada para alcançar a salvação, mas podemos rejeitar a salvação se realmente queremos. Sempre quando a gente se depara com essa argumentação arminiana, a gente sempre se depara da seguinte forma: que o homem tem essa capacidade de rejeitar a Deus, que o homem tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, ele tem a capacidade de pecar ou não pecar, é que o homem tem esse poder, é o que mais pega nessa argumentação, né? Então, reconhece que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus, mas é que o homem tem essa capacidade de rejeitar ou não a atuação do Espírito Santo de Deus. A partir de agora, nós vamos ver como biblicamente e nessa perspectiva calvinista, como é que a gente desenvolve esse tema, né, da graça irresistível. Deixa eu colocar aqui para o outro lado, para não ficar na frente. Então, a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda a resistência e tornar sua influência irresistível. E aqui são duas coisas. A primeira, coloca o que não significa, né? Não significa que o homem não possa resistir à influência. E aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, no nosso próximos slides, textos que falam dessa resistência ao Espírito Santo, né? E o outro momento fala que o que vem a ser essa graça irresistível significa que o Espírito Santo ele pode quebrar toda a resistência e influenciar
tocar, criar fome, criar sede, dar vida àquele que espiritualmente está morto, está caído. Quem não aceita essa doutrina da graça irresistível, muitas vezes, não apenas por um entendimento equivocado das Sagradas Escrituras, mas eu particularmente acredito que fala a partir da sua própria experiência. Nesse sentido, que pessoas que hoje são crentes olham para trás, para a sua vida antes da conversão, e dizem da seguinte forma: quantas vezes uma música, uma pregação, um ambiente entre os irmãos, eu fui tocado, algo estava me chamando, aí eu me segurei na cadeira ou no banco, mas teve uma hora que eu não aguentei, aí me rendi a esse chamado, né? E aí a pessoa, a partir desse ponto, diz assim: não, eu resisti. Então observe que aqui nessa argumentação fala que a doutrina da graça irresistível não significa que o homem não possa resistir. Ele resiste. Mas quando a pessoa de fato e de verdade recebe vida, quando a pessoa, Deus toca no seu coração, isso aqui é o nosso próximo slide, deixa eu passar aqui, deixa eu vir para cá, eu já estou me antecipando. Mas quando a pessoa é habilitada por Deus a entender do Evangelho, a reconhecer que Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados, se torna algo irresistível. E aí o Espírito Santo, como Jesus disse que ele veio para convencer o homem de todo o pecado, da justiça e do juízo, ela se vê uma pessoa pecadora que carece, que necessita da graça de Deus, aí ela se rende. Mas deixa eu voltar aqui, porque eu me empolguei e já ia me adiantando. Eu separei aqui alguns versículos que falam justamente sobre a possibilidade que o homem tem, nessa perspectiva bíblica, de resistir a esse toque do Espírito Santo, essa influência do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 7, versículo 51 diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Então observe que os três textos está falando, primeiro está falando para os judeus, os outros dois estão falando para a igreja, de homens que têm o conhecimento de Deus, que têm o conhecimento da palavra, que eles estavam resistindo ao Espírito Santo, a essa influência do Espírito Santo, né? E aqui é como eu sempre falo, não tem como a gente explorar tudo, senão fica muito grande o vídeo. Mas vamos ver agora nessa perspectiva calvinista e bíblica do que vem a ser a graça irresistível. Então, uma vez tocado pelo Espírito Santo, não desejamos rejeitar a Deus. Não tem como o homem rejeitar a Deus quando ele é tocado, ele está morto. Se lembra que a gente falou sobre depravação total? Espiritualmente falando, ele está morto. Ele não conhece Deus.
ele não tem o discernimento espiritual das coisas. E quando essa graça toca, quando o Espírito Santo de Deus lhe concede vida, e ele entende desse amor, ele se rende. É por isso que é algo irresistível. E aqui eu vou tocar agora algumas passagens bíblicas. Primeiro a gente vai ver nessa perspectiva do Velho Testamento e depois do Novo Testamento. Então, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Observe que aqui em Deuteronômio está falando que é uma atuação de Deus, não é uma atuação do homem. É Deus que há de circuncidar o coração, não apenas daqueles que ouviram, mas da descendência, com um propósito. Que propósito é esse? Para amar ao Senhor. Então observe que é algo que parte de Deus para o homem. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz assim: ainda que antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Aí fica aquela questão, se lembra quando a gente se deparou com aquela argumentação arminiana, né, que o homem ele tem essa capacidade de rejeitar o Espírito Santo? Ora, nós cremos na Trindade, cremos que Deus é um só, porém subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, pode o homem resistir a Deus? E aqui ele está falando em Isaías 43, 13, é uma pergunta retórica. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Nenhum homem, nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo inteiro pode resistir a Deus. Porém, essa atuação de Deus, no caso do chamado, concedendo vida ao homem, essa influência do Espírito Santo é algo bom, é algo que traz vida, que traz graça, que traz paz. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27 diz assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Observe que também é uma atuação de Deus. Aqui ele faz uma diferenciação entre coração de carne e coração de pedra, dizendo que antes o povo tinha um coração de pedra, e que Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Essa é uma obra de quem? Do homem. É o homem que diz assim: não, meu Deus, eu não quero esse coração sensível, eu quero continuar com o meu coração de pedra. Não existe isso, até porque ele está morto, ele não tem essa consciência que tem um coração de pedra. E é Deus que opera na vida do homem. Agora a gente vai ver, numa perspectiva do Novo Testamento, falando dessa graça. Então, Mateus capítulo 11, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Agora, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aqui eu destaquei essa última parte do versículo, é quem ele quiser revelar.
Então, existe uma vontade divina na revelação, na sua revelação. E é algo que nós já tratamos. E aí, mais uma vez, desculpe, eu sei que é chato, mas mais uma vez, eu tenho que falar. Isso daqui nós já vimos que é essa questão da eleição incondicional. Agora, 1 João não, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 22 e 23. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui está falando desse nascimento que não é vontade do homem, não é da vontade da carne, mas é a vontade de Deus. Aí é tão interessante porque os irmãos arminianos, ele diz assim, não, mas primeiro é aqueles que receberam. Ora, só recebe quem está vivo, só recebe aqueles que nasceram. E aqui a gente está falando nesse aspecto espiritual. Você pode pegar e dar um presente para um morto. O morto vai receber alguma coisa? O morto vai falar, vai se comunicar, vai abraçar? Não tem como. Ele está morto. Espiritualmente o homem está morto. Mas a todos quanto receberam, esses que o recebem como Senhor, como Salvador, é porque nasceram. Espiritualmente falando, eles nasceram, e que esse nascimento não é algo assim, não, eu quero nascer. Ninguém pede para nascer. Ora, biologicamente, se ninguém pede para nascer, espiritualmente também é a mesma coisa. Atos, capítulo 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E aqui é tão interessante, o que acontece quando alguém está ouvindo a palavra de Deus? Deus, ele abre o coração. E a pessoa ouve aquela palavra. Se Deus não tivesse aberto o coração dessa mulher chamada Lídia, ela tinha ouvido, mas essa palavra não teria descido na sua vida, no seu coração. É isso, essa graça irresistível. Ela não pediu para que o seu coração, para que ela viesse a ter esse entendimento. Foi uma atuação de Deus. Foi algo bom, foi algo suave. Toda a barreira humana, toda a resistência caiu por terra. Então, o que trata a graça irresistível, esse quarto ponto, trata sobre isso. E aqui a gente já está chegando ao final, para não ficar também muito longo o nosso estudo, que tudo isso que nós estamos falando, e tem o próximo vídeo, que é a perseverança dos santos, a gente está destacando numa questão lógica. Tudo isso acontece, começa na eternidade, mas se aplica na minha e na sua vida de forma ao mesmo tempo, tá certo? Então, é isso. E aí fica mais uma vez, fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário, é só entrar em contato com a gente. Valeu, um abraço, Deus abençoe.